Olá, sejam bem-vindos ao canal Manual Aplicado de Excel. Eu sou a Solange Prado, estudante de Ciências Contábeis pela Universidade Federal de São Paulo, e hoje eu vou ensinar tudo para você sobre a função C. Se você é novo por aqui e não conhece o canal ainda, esse canal foi criado como um projeto de extensão de um grupo de alunos da Universidade Federal de São Paulo, do qual eu me incluo, com o objetivo de disponibilizar para vocês um curso completo de Excel, do básico até o avançado, gratuitamente aqui no YouTube. Então, se esse é um tema que te interessa, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um aviso muito importante antes da gente começar a aula. Aqui embaixo, na descrição, tem o link para você fazer o download da planilha que eu vou utilizar na aula. É um download gratuito e assim você pode acompanhar a aula fazendo junto comigo. Então vai lá, baixa a sua planilha e vamos começar a aula. Olá, vamos começar agora a nossa aula sobre a função C. Eu espero que você já tenha baixado a sua planilha, que está com o link aqui embaixo. Se você não baixou, vai lá, é gratuito e você consegue acompanhar e fazer os exercícios junto comigo. A função C, assim como a função E e OU, ela é uma função condicional. O que isso quer dizer? Que ela é dividida em 3 partes, em que você vai ter que primeiro definir uma condição. As outras 2 partes são o que você quer se a condição for verdadeira e o que você vai querer se ela for falsa. Aqui na tela eu coloquei um fluxograma descrevendo exatamente isso. Então você vai ter a condição, o que acontece se ela for verdadeira e o que acontece se ela for falsa. A gente pode ver se digitar a função igual, C, abre parênteses, aí você vai ter teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. Se você colocar aqui antes, ele tem uma explicação. Então, verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e outro se for falso. Quem define a condição e os 2 valores é você. Na aula de colar especial, a gente utilizou o Excel para desktop, porque aqui no Excel Online ele não tem todas as funções de colar especial, como você pode ver aqui do lado, mas para a função C, a gente consegue fazer a aula toda aqui pelo Excel Online, então eu quis trazer essa aula de uma forma diferente, caso você ainda não conheça o Excel, esse tipo de Excel. Então, eu tenho uma conta pessoal no Outlook e ela me permite acessar o Excel Online. Aqui você pode ver no cantinho que tem o Torne-se Premium, eu não sou Premium, então tem algumas funções que são apenas para usuários Premium, mas só de você ter uma conta no Outlook ou um e-mail da Microsoft, você já consegue ter o acesso ao Excel Online. Então, se você não tem o Excel no seu desktop e quer aprender Excel, essa é uma opção. Agora, voltando para a aula, vamos para a função C. Eu trouxe aqui 3 exemplos, a gente vai desde o mais simples até um exemplo prático do dia a dia para vocês consolidarem o conhecimento. Exemplo 1. Aqui nós temos uma fórmula que é 2 vezes 2 é igual a 4. Bem simples, né? Agora, como que a gente constrói uma função C para ver se 2 vezes 2 é mesmo igual a 4? Vamos fazer? Então, vamos lá. Igual C, abre parênteses, 2, clica aqui na célula, vezes 2. Aí aqui é importante. Se eu colocasse igual a 4, ele podia achar que é E29 igual a 4. Então, é bom sempre colocar entre parênteses para evitar qualquer problema de interpretação do Excel. Então, parênteses igual a 4. Ponto e vírgula. Se for verdade, é igual a 4 mesmo, vamos colocar para aparecer a frase correto. E se não for verdade, incorreto. E fecha parênteses. Esse é um exemplo simples da função C. Vamos dar o Enter e correto. 2 vezes 2 é igual a 4. Agora, e se aqui tiver 10? Correto? Como a gente está puxando por fórmula os valores,
E se eu colocar aqui 5? Aí 2 vezes 5 é igual a 10 mesmo. Então, ele já altera para correta. Então, esse é um exemplo bem simples da função C. Aqui no exemplo 2, eu tenho duas perguntas. Você está gostando da aula? E a segunda pergunta, como eu me sinto? Qual que é o objetivo no nosso exemplo 2? Escrever uma função C de como eu me sinto, dependendo da sua resposta de se você está gostando da aula ou não. Ué, mas como assim? Bom, se você está gostando da aula, eu fico feliz. E se você não está gostando da aula, eu fico triste. Vamos ver aqui. Parece que a gente só tem se você está gostando da aula sim ou não, né? Mas agora a gente vai complicar um pouquinho. Eu deixei aqui um menu de validação, uma validação em lista. Se você quer aprender a fazer validação de dados, nós teremos essa aula. Então, se inscreve no canal e já aperta o sininho para não perder a aula de validação de dados. Então, aqui nós temos, parece que são duas opções, sim e não. O que acontece? Nós temos uma terceira opção. Nós temos a célula em branco. Tem validação de dados que não permite célula em branco, e aí você realmente só teria duas opções. Mas, nesse caso, eu quis deixar a célula em branco para poder dar o exemplo. Então, o que nós temos, na verdade? 3 opções. Nós temos, se você estiver gostando da aula, eu fico feliz. Se você não estiver gostando da aula, eu fico triste. E existe uma terceira opção. Aqui. Então, eu coloquei aqui as nossas opções. E o que eu quero colocar lá na nossa fórmula? Se tiver em branco, eu vou escrever responda novamente. Porque aí eu quero que responda sim ou não. Vamos montar? Como a função C só permite 2 opções por vez, eu gosto sempre de começar com a primeira função C, depois a gente ajusta ela e deixa os dados certinhos. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar com sim ou não, que é o mais simples. Então, se este valor aqui, se a sua resposta for igual a sim, sempre deixa texto entre aspas. É muito importante isso. Se for igual a sim, como que eu me sinto? Qual seria a resposta? Eu me sinto feliz. Deixa eu fechar aspas. E se fosse não a resposta? Aí eu ficaria triste. Aí você fala, ixi, deu errado. Não deu errado. Calma. Bom, agora a gente precisa refinar essa fórmula. Por quê? Se eu coloco sim, ela ajusta para feliz. Se eu coloco não, ela fica com valor triste. Mas, se eu deixar em branco, ela também fica aparecendo aqui a palavra triste. E agora, como que a gente ajusta essa fórmula? Vamos colocar aqui a fórmula. Então, aqui, na primeira parte, nós temos a condição, que é se sim. Então, se sim, eu coloco feliz. O que faltou? Agora eu preciso colocar se não, eu fico triste e o que sobrar. É aqui que a gente vai ajustar, é o valor negativo. Por quê? Quando você coloca o valor se verdadeiro é se for sim. Nós só temos uma opção para sim. Sim é sim. Agora, se não for sim, nós temos não, nós temos em branco. Por isso que a gente precisa colocar outra fórmula C dentro dessa. Vamos ajustar? Então, nós temos aqui. Vamos colocar C. A sua resposta for igual a não, eu vou ficar triste.
E se não for igual a não? Aí seria a última opção, que é o responda novamente. E vamos fechar o parênteses. Aí, você me pergunta, mas e se tivesse sim, não, talvez e branco? Aí a gente teria que fazer mais um C dentro de novo. Então, cada função C sempre vai deixar você colocar só duas variáveis. Se você tiver mais de duas opções, aí você precisa usar uma fórmula adicional. E a cada fórmula adicional, você precisa pensar onde que eu preciso ajustar. Ele tem muitas opções do valor se verdadeiro ou ele tem muitas opções do valor se falso. E é ali que você vai adicionar a próxima função C. Aqui vamos dar Enter. E agora nós temos as três opções. Então, se tiver branco, aparece responda novamente. Se tiver sim, aparece a função feliz. E se tiver não, triste. Agora nós temos as três opções. Vamos agora para o último exemplo. Esse é o exemplo mais similar à aplicabilidade dessa função no dia a dia. Então, presta bastante atenção e vem fazendo junto comigo. O valor da diária é de R$100 por pessoa se for sem café da manhã, ou R$120 por pessoa se for com café da manhã, e para mais de 30 pessoas, ou melhor, vou deixar aqui correto, para 30 pessoas ou mais, com café da manhã, R$110. É uma promoção. E quais dados nós temos? Nós temos as hospedagens, temos o café, se ele é incluído sim ou não, e o número de pessoas. Então, vamos começar? Assim como a gente fez lá no exemplo 2, vamos por partes. Qual que é o jeito mais fácil de começar aqui? Simplesmente vendo o valor da diária com café incluído e sem café incluído, desconsiderando essa promoção. Depois a gente ajusta. Então, vamos lá. Igual C. O teste lógico. Se aqui no campo café incluído for igual a sim, abre parênteses, como que a gente vai calcular o valor se for com café incluído? Vai ser o número de pessoas vezes o valor da diária por pessoa. E trava essa célula. Fecha parênteses. E se não tiver café incluído? Aí vai ser o número de pessoas vezes os R$100. E trava esta célula. Deixa eu colocar parênteses. E fechar o último. Ok. Agora, deixa eu aplicar para o de baixo e vamos testar. Eu sempre recomendo que você vá testando aos poucos. Então, você fez uma função, testa aquela função. Aí você adicionou mais uma, testa de novo. E assim por diante, para garantir que você está construindo a função com a lógica correta. Então, com o café da manhã incluído, é o 5 vezes 120. Igual a 600. Correto? Sem café incluído, é o 3 vezes 100. Igual a 300. Correto? Agora, a gente vai adicionar a variável da promoção. Vamos lá. Deixa eu deixar uma fórmula só. A promoção, a gente precisa analisar qual parte da fórmula a gente vai mexer. Então, vamos lá. Então, para 30 pessoas ou mais, com café da manhã incluído. Ou seja, aqui precisa ser sim. A nossa fórmula, ela começa com a condição se o café incluído for sim, então é aqui que a gente vai mexer, que é no valor se verdadeiro, que é se for sim. Então, se for sim, nós teremos duas possibilidades de preço. Nós temos o preço para menos de 30 pessoas e para mais de 30 pessoas. Vamos agora, então, adicionar o C aqui nessa parte de valor se verdadeiro.
Então, se, abre parênteses, se o número de pessoas aqui, que é a nossa variável nessa promoção, se o número de pessoas for menor do que 30, ponto e vírgula, é o valor que a gente já tinha calculado, esse aqui. Aqui, ponto e vírgula. E se ele for maior do que 30, aí vai ser o número de pessoas, deixa eu parênteses, número de pessoas vezes os R$110, que é o valor da promoção. Trava o valor do preço. Fecha parênteses. E, ok, agora nós temos toda a fórmula. Então, vamos lá. Deixa eu repassar aqui. Eu vou mostrar aqui embaixo, tá? Porque aqui em cima tem esse texto. Então, aqui nós temos, se sim, se tiver café incluído, aí vem para essa fórmula C. Então, ele vai calcular de acordo com essa fórmula C. Então, ele vai ver, tem café incluído? Se tiver, ele vai olhar para o número de pessoas. Ah, então agora é mais ou menos que 30. Se for menos que 30, eu vou multiplicar o valor das pessoas por 120. Se for mais do que 30, eu vou multiplicar o valor a quantidade de pessoas por 110. E se for não, aí a gente vem para a última parte daquela primeira fórmula que a gente fez, a gente não mexeu. Então, se for não, aí é só o número de pessoas vezes R$100. Vamos ver se deu certo? Dá o Enter. Deixa eu aplicar essa fórmula para todos. E agora, os 600 e os 300, a gente já viu que estava certo. Agora, vamos para o 3.000 e o 3.300. Então, aqui, 30 pessoas sem café incluído. Elas não estão incluídas nessa promoção. Elas não pediram café. Então, são 30 pessoas vezes R$100 por pessoa. Agora, 30 pessoas com café incluído. Então, é 30 vezes o valor promocional de 110. E aqui nós temos, então, 3.000, 3.300. A fórmula funcionou corretamente. E é assim que a gente testa para ver se a lógica foi construída corretamente. Agora, qual é a tarefa? Essa fórmula, como vocês viram lá no exemplo 1, ela é muito simples quando a gente tem só uma fórmula e uma condição que não tem complexidade. Agora, quando a gente pega um exemplo mais real do dia a dia, aí ela começa a complicar, principalmente se a gente tiver que usar muitos Cs um dentro do outro. O que eu quero que vocês façam como tarefa? Deixei aqui. Primeiro, se você já fez junto comigo, apaga o que você fez, pausa esse vídeo e refaça os exercícios sem olhar o vídeo. Depois você volta no vídeo e vê todas as respostas. Segunda tarefa, volta lá nos exemplos 2 e 3 e eu quero que vocês refaçam o exemplo alterando a condição que a gente usou, de sim para não e ajustando todo o restante da fórmula. O que é isso? Aqui, a nossa primeira fórmula foi considerando esta condição aqui, que é se o café incluído for sim. E se a gente quiser construir uma fórmula partindo de não, partindo de que não vai ter café incluído, a nossa condição é essa. Como que fica o restante da fórmula? Então, agora é hora de você apagar esses valores e tentar construir de novo, seguindo o mesmo passo a passo que a gente fez, só que agora utilizando a premissa do não. A lógica de construção é a mesma, mas a posição das coisas muda agora. Então, vamos lá. Uma dica é, a gente já testou esses valores de diárias. É esse valor mesmo, esse é o valor correto. Ou seja, se você construir a fórmula a partir do não, ainda assim você precisa obter estes valores. Por que eu escolhi esse exercício?
justamente para você conseguir aprender a construir a função C de qualquer forma. Então, tanto faz você começar pelo sim, pelo não, a ideia é que isso fique muito consolidado dentro de você, a lógica de como construir essa função para que você consiga utilizar ela no dia a dia com facilidade. E é isso por hoje. É só. Aqui embaixo na descrição, como nas outras aulas, nós temos o link do nosso questionário sobre a aula. É um questionário muito curto em que você clica lá se você gostou da aula, se você não gostou, se você utilizou a planilha Excel que a gente disponibiliza para vocês. E se você tem alguma sugestão de tema que você queira aprender para a gente gravar uma aula que seja relevante para você. E ao responder o nosso questionário, já é disponibilizado para você o link para download da cartilha com resumo dessa aula, com print, explicação, tudo bonitinho, para não restar dúvidas e ficar muito fácil de consultar no seu dia a dia. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!